Boa noite, gente! Tudo bem com vocês? Tô começando aqui mais uma live para o canal M8 com o maior prazer, com a maior alegria para falar sobre, por favor, menos estresse, por favor. Então, para quem está entrando aí online, sejam todos bem-vindos. Eu vou aproveitar enquanto o pessoal está entrando, deixa eu só compartilhar esta live também no meu canal. E aproveitando, vamos lá. Quem não me conhece, eu sou a arquiteta Priscila Benck. E olá quem está entrando aí agora. Eu tô toda terça-feira aqui no canal M8, sempre às 18 horas, para a gente falar um pouquinho sobre a relação dos ambientes da arquitetura com a questão do meio corporativo, da produtividade, da qualidade de vida no trabalho. Então, de que forma que uma coisa tem a ver com outra. Boa noite, Divanir, seja bem-vindo. Então, para quem não me conhece, eu vou me apresentar rapidamente, daí depois nós já vamos entrar no tema, para que ninguém fique ansioso nem estressado essa noite, e que eu possa, de alguma forma, com esse olhar sobre os ambientes, que eu possa poder contribuir aí com a qualidade de vida de vocês. Oi lá, Joyce, tudo bem? Deixa eu aproveitar aqui, já vou compartilhar também. Porque hoje esse bate-papo é muito interessante, é um bate-papo muito sério, na verdade, e que todo mundo tinha que saber, na verdade, dessa influência que tem os ambientes sobre o nosso comportamento. E especialmente quando esse nosso comportamento, que aqui a gente vai falar hoje sobre estresse, é um comportamento negativo, é um comportamento que afeta na nossa produtividade, afeta na qualidade dos nossos resultados e impacta também nas outras pessoas. Então, isso que para torna o assunto ainda mais importante, porque uma pessoa estressada dentro de uma empresa, ela é capaz sim de contaminar outras empresas. Desculpa, outras pessoas na empresa. E daí, gente, vira uma bola de neve, né? Porque daí sempre vai ter uma pessoa mais estressada que vai contaminar outras e pode aí ter sérios prejuízos para as empresas. Áudio bom, imagem ok, que bom, Joyce. Então vamos lá. Gente, eu sou a arquiteta Priscila Benck, decidi já faz alguns anos me especializar em uma área de trabalho que é justamente essa área dos ambientes corporativos. Então depois de eu já ter atuado com algumas empresas, fazendo projeto para as sedes delas, fazendo projetos para os ambientes internos dessas empresas, eu comecei a receber feedbacks de como estava modificando a forma como as pessoas trabalhavam dentro das empresas. E foi aí que eu entendi o quanto era de fato importante o ambiente, o quanto o ambiente podia impactar na produtividade desses profissionais e decidi me especializar e de fato baixar a cabeça e estudar de fato essa influência da arquitetura no meio corporativo. Fiquei um tempo fora do Brasil, estudei na Alemanha, tirei diversas certificações lá e hoje então eu atuo aqui no Brasil, tanto fazendo projetos e consultorias para empresas, mas também treinando e oferecendo cursos, palestras para outros arquitetos que queiram atuar nesta área. Eu entendo hoje que aqui no Brasil a gente tem um mercado gigantesco para trabalhar com empresas e principalmente neste momento de instabilidade econômica, que é o momento onde a gente busca o máximo da produtividade. Hoje, nesse momento, não vale a pena você ter profissionais, pagar honorários para esses profissionais se eles não estão produzindo tudo o que eles queriam ou poderiam produzir, né? Então, a gente vê diversas bibliografias que já mostram que a performance, a produtividade de um colaborador, ele depende de 3 fatores. E quais são esses 3 fatores? O primeiro é a capacidade técnica dele, ou seja, quanto de fato ele sabe uma atividade para produzir, para fazer aquilo que ele tem que fazer. O segundo ponto é a questão da motivação, o quanto a pessoa ela, de fato está disposta a fazer essa atividade. E o terceiro ponto, gente, é o ambiente onde essa pessoa está inserida. Então, se ela sabe o que ela tem que fazer, tem a técnica, tá a fim de fazer, gosta do trabalho dela, mas se ela não está dentro de um ambiente físico que de fato estimule o melhor dela, vai baixar o rendimento, vai baixar a produtividade. Então, essa a minha área de atuação, é nessa parte quando a gente fala do ambiente aí que eu entro, para a gente realmente criar um espaço físico que seja mais estratégico, entendem? Mais assertivo mesmo, onde as pessoas se sintam melhor,
aonde afete o bem-estar e a qualidade de vida delas e elas vão produzir da forma como elas gostariam. Então, é por aí que vai a minha área de atuação, só me apresentando rapidamente. Tenho um escritório aqui no Rio Grande do Sul, eu sou de Porto Alegre. Inclusive, eu queria saber quem está aí online, de onde é que vocês estão. Semana que vem eu vou fazer a transmissão de terça-feira em Belo Horizonte. Se alguém aí estiver em Belo Horizonte, vai ser o maior prazer eu poder estar fazendo a live de lá. E também estarei em São Paulo, que já é uma capital que eu tenho ido muito seguida. A gente vai estar fazendo um curso lá que vai ser bem legal. Bom, gente, sejam todos bem-vindos nessa noite. E com muita calma, agora eu vou falar com um tom de voz mais baixo, mais tranquilo, porque o papo que a gente tem é sério. Falar sobre estresse. E quando eu coloquei o título Menos Estresse, por favor, eu digo que isso vale não só para quem estiver me ouvindo, mas para mim também. Tá? Eu acho que todos nós somos seres humanos, todos nós vivemos diariamente com as nossas múltiplas emoções, e isso é natural, por mais equilibrado que a gente possa ser, por mais que a gente se desenvolva internamente, a gente está sujeito a situações diárias que podem influenciar nas nossas emoções. Né? E a preocupação começa a surgir quando essas emoções elas se tornam frequentes, emoções negativas que eu tô falando aí, se tornam frequentes e podem daí gerar, de fato, doenças como o estresse. Olá, Denise, tudo bem? Quem mais tá aí? Giovanni, boa noite. Gente, de onde é que vocês estão falando? Coloquem aí, por favor. Então, quando a gente chega daí nesse assunto de emoções negativas que podem gerar um comportamento, de fato uma doença mesmo, né, como no caso do estresse, se a gente for trazer esse tema para o meio corporativo, a gente sabe que isso custa dinheiro. Ter hoje colaboradores em empresas estressados é um prejuízo muito sério. Como eu falei anteriormente, não só porque aquela pessoa não vai produzir como ela deveria, porque não adianta, se você não está bem, se você não está bem de saúde, se tem alguma doença, você não consegue produzir de fato como deveria, né? Mas além disso, impacta as pessoas que estão no entorno dela, né? Roberta, que bom que você conseguiu entrar online. Inclusive, hoje eu estava conversando com a Roberta, que também atua no meio corporativo. Fiquei muito feliz em saber, espero nos conhecermos em breve. Quanto mais pessoas eu conheço hoje que de fato estão mergulhadas nesse meio corporativo, mais eu me sinto segura para estar aqui falando esse tipo de assunto como o de hoje. Porque, né, Roberta, eu acho que tu deve concordar comigo, mas a gente acredita e a gente tem valores de que quando a gente olha para o ser humano, quando a gente consegue trabalhar o ser humano para que ele esteja bem, gente, isso vale muito, né? É um rendimento muito melhor nas empresas, é um clima organizacional muito melhor, impacta a motivação das pessoas e tudo isso traz resultados melhores financeiros para as empresas. Então a gente precisa começar a olhar mais as empresas e os profissionais que lidam com esta área precisam abrir mais os olhos para o indivíduo, para o ser humano e tentar olhar ele, gente, de uma forma mais personalizada possível. Porque se a gente começa a atuar no meio corporativo em macro escalas, e hoje a gente conversou rapidamente sobre isso, eu conversei com a Roberta, se a gente começa a atuar em macro escalas, em escalas de 500 funcionários, 1000 funcionários, projetar um ambiente para essa escala, às vezes você perde a referência do indivíduo mesmo. E daí tu não consegue impactar de fato nele. E tu acaba tratando ele como se ele fosse uma máquina, como se todo mundo fosse igual. E não é bem assim que funciona. Então, quando a gente começa a atuar no sentido contrário, quando a gente começa a atuar de fato olhando para cada colaborador, entendendo as necessidades dele e moldando um ambiente para que melhor ele possa se sentir ali, mais impacto vai ter, mais profundo vai ser esse trabalho, né? E mais daí a gente vai conseguir utilizar o ambiente como uma ferramenta estratégica para impactar nos resultados financeiros das empresas. Quem mais está entrando aí? Deixa eu ver. Paula, seja bem-vinda.
Araguara, que legal, São Paulo, ó, tô indo pra aí essa semana, viu? Então, eu fico muito feliz com a presença de vocês para estar aqui refletindo sobre esse assunto, que é um assunto de um olhar humano. Quando a gente fala em estresse, eu falei antes, a gente fala em sentimentos, a gente fala em emoções, e isso tudo é olhar para o ser humano. Não adianta. Não adianta a gente querer só contratar os melhores profissionais que têm a melhor técnica do mundo, mas se eles não estiverem se sentindo bem, gente, não vai funcionar, né? Então, eu queria trazer para vocês, para a gente começar esse bate-papo, os resultados de uma pesquisa que saiu deste ano, tá? Início desse ano, em fevereiro. A Organização Mundial de Saúde publicou um resultado de uma pesquisa global de todos os países, medindo o nível de ansiedade e de depressão dessas sociedades. E daí eu lembro que eu estava lendo o jornal e me chamou a atenção essa pesquisa, principalmente porque a manchete era a seguinte: Brasil é o país com maior índice de pessoas com transtornos de ansiedade do mundo. Do mundo. E daí em seguida eu comecei a pesquisar mais sobre isso, e daí eu vi uma outra notícia que também era resultado dessa pesquisa da Organização Mundial de Saúde, que dizia que, anotei aqui para vocês, ó, que o Brasil era o país com o maior número de pessoas com depressão na América Latina. Gente, isso é resultado de agora, de fevereiro. Eu fui atrás, baixei essa pesquisa, porque para mim isso foi tão chocante quando eu li essas manchetes, que eu disse, meu Deus do céu, né? A gente precisa, eu venho já há alguns anos estimulando o olhar para o ser humano, criar ambientes com mais qualidade, enfim. E quando eu vejo números como esse, me dá um alarmezinho de uma situação muito grave, muito preocupante, onde nós todos como profissionais, e não estou nem falando só os arquitetos ou projetistas, mas todos os profissionais que de alguma forma se envolvem com o meio corporativo deveriam olhar, enxergar esta informação e fazer algo. E daí eu baixei essa pesquisa e de fato, gente, hoje a gente tem no Brasil 18 milhões de pessoas que sofrem de ansiedade. Essas pessoas, elas estão no meio corporativo. Essas pessoas estão tentando produzir, só que se você está num momento em que você não consegue se concentrar em função de uma ansiedade, é muito grave. E indo mais adiante e vendo que essa ansiedade pode levar de fato a uma doença como depressão, e aqui eu tenho dado de que 5,8% da população brasileira sofre de depressão, gente. Isso é um dado muito alto. Quem mais está aí? Ricardo, seja bem-vindo. Então, assim, essa referência, essa informação de número, uma pesquisa global, fato, é essa a nossa realidade. E vamos olhar para dentro das empresas onde a gente atua, onde a gente trabalha. Não é nada incomum, vamos dizer assim, ter alguém com ansiedade, ou com depressão, ou com não se sentindo bem no ambiente de trabalho. É fato, gente. Como eu disse antes, todos nós somos seres humanos, todos nós estamos sujeitos a isso. Às vezes acontecem situações que de fato nos afetam. Só que o que a gente tem que cuidar é o seguinte: essas situações que acontecem pode ser sim um problemão super grave que vai te gerar ansiedade, mas às vezes são detalhes, e aqui agora eu vou falar do ambiente corporativo, detalhes que se referem ao espaço físico e que estão gerando ansiedade nas pessoas. E quando isso acontece do lado de fora, então não é um problema interno da pessoa, gente, isso pode ser resolvido de uma forma muito simples, muito fácil. Então, eu sinceramente acredito que tem muitas empresas aí que estão sofrendo com colaboradores estressados e com depressão, e que daí no meio corporativo isso resulta em absenteísmo, em presenteísmo, né? Absenteísmo é simplesmente a pessoa não ir trabalhar porque ela tá com alguma doença, não tá se sentindo bem. E o presenteísmo, que eu acho que é pior ainda, é a pessoa estar no escritório, mas ela não consegue trabalhar, ela tá no escritório doente. Ela está no escritório se sentindo mal. Então ela não consegue trabalhar, ela trabalha de forma errada, ela está ali só cumprindo horário mesmo, e ela ainda impacta as pessoas em volta dela.
Então, assim, é uma situação muito séria. Olá, Fernando, tudo bem? Gente, vocês chegaram a ver essa pesquisa da Organização Mundial de Saúde? Isso tá na internet, tá? Se vocês colocarem ali, coloquem pesquisa, Organização Mundial de Saúde, ansiedade e depressão 2017. Vocês vão ver que ela tá em inglês, mas mesmo quem não fala inglês, dá para super entender, porque tem vários gráficos a pesquisa, enfim. Vale a pena darem uma olhada nisso, tá? Esses resultados que apareceram no Brasil, apareceram também em outros países, obviamente, né? Então, a própria Organização Mundial da Saúde deu um alerta em relação a isso e criou algumas campanhas para tentar combater o estresse e a ansiedade, não só daí dentro das empresas, mas também dentro de escolas. A gente já vê desde crianças sofrendo, né, dessas questões, também em outras situações de própria daí, questões de gênero. A gente vê um aumento gigantesco de questões de ansiedade em mulheres, né? Então, assim, são vários fatores, obviamente, que levam a isso, a ter este resultado hoje global. Mas, olhando aqui para nossa escala, Brasil, olhando para dentro das empresas, eu digo para vocês, a gente pode agir. A gente pode também fazer algo para tentar diminuir esses índices e que na pesquisa do ano que vem essa situação do Brasil esteja um pouquinho melhor, tá? Então, o bate-papo dessa noite é para pegar esta informação, que é um cenário real, atual, e eu quero tentar passar para vocês algumas estratégias que a gente consegue aplicar no espaço físico de uma forma acessível, de uma forma prática, para tentar reduzir um pouco esses índices, tá? Porque isso é uma coisa séria, é uma coisa grave, como eu falei desde o início. Eu lembro de há 2 anos atrás, eu participei de uma palestra que falava, foi um workshop, na FGV em São Paulo, inclusive, Roberta, né, que colocou que é de São Paulo, acho que teve mais gente aí que colocou que é de São Paulo, falando sobre o futuro das sociedades, tá? E quem deu esta palestra foi um pesquisador que ele, se não me engano, ele era da Suíça ou Suécia, tá? Um país europeu, e ele estava dando a visão dele em relação ao Brasil. E eu lembro que ele falou de como pensar no futuro da sociedade brasileira, né? Então ele falou principalmente na questão do aumento do número de pessoas depressivas, e ele falou muito sobre isso em função do formato das famílias de hoje em dia, né? A gente vê que essa nova geração que está vindo aí são pessoas muito mais independentes, que estão tendo, às vezes, né, poucas pessoas, não estão tendo mais muitos filhos. Então tudo isso está refletindo num estilo de vida diferente, muito mais individual, e essas pessoas tendem a ter mais sintomas, né, de depressão, de ansiedade, enfim. Então, casa muito com essa informação que saiu da Organização Mundial de Saúde, pode ser reflexo, sim, dessa sociedade que está vindo aí, com uma influência muito forte da tecnologia, né? E hoje a gente diz que a tecnologia vem aí como tecno-estresse, não sei se vocês já ouviram essa expressão, mas realmente, a gente está sendo bombardeado o tempo todo com a internet, com informações, e isso também pode nos trazer sintomas de ansiedade. Então, é um cenário existente, atual, tende a se acentuar se a gente não fizer nada para reverter, né, essa situação. Eu tenho dados aqui já mostrando que, em relação ao ambiente corporativo, o estresse tende a ser a doença mais frequente no meio corporativo até 2030. E observando e conversando com vários profissionais que já pesquisam esses assuntos, né, desta área, eles também afirmam e demonstram interesse na área dos ambientes físicos externos, porque hoje está comprovado pela neurociência de que, como seres humanos, a gente é influenciado por tudo o tempo todo, inclusive pelo ambiente onde a gente está. E é aí que eu quero entrar. Se a gente é influenciado o tempo todo por tudo, a gente precisa olhar também para a arquitetura dos ambientes, tá? E quando a gente fala daí sobre isso, e agora eu já vou entrar nesta parte mais do espaço físico, mais prático, eu quero trazer para vocês 4 práticas para que vocês revejam o local de trabalho onde vocês estão, tá?
Tudo isso que eu vou falar aqui é baseado em pesquisas, é baseado em experiências práticas, então em resultados, tá? O que eu vou trazer aqui para vocês é resultados. Porque o que eu tenho observado? Quando a gente, ouvindo o feedback desses meus clientes, né, de ver a percepção dos colaboradores nos espaços físicos, depois que a gente reformava, depois que a gente executava os projetos, eu percebia que hoje em dia não é só cumprir legislação fazer um projeto arquitetônico para uma empresa. Não adianta mais você simplesmente cumprir normas de ergonomia, de climatização, de iluminação, enfim, tem aí uma série de normas que tem que ser cumpridas, as empresas têm que ter isso, né? Porém, existem outros elementos do espaço físico que não tem norma, mas que já está comprovado que impactam nas pessoas e principalmente nesses comportamentos que a gente está falando hoje, que são comportamentos mais psicológicos mesmo, que são comportamentos que têm ligação direta com as emoções e com o bem-estar das pessoas, tá? Então hoje eu não vou falar nada de norma, eu vou falar sobre outros 4 elementos que a gente pode sim aplicar no ambiente e que podem contribuir e trazer melhores resultados para as empresas em função da melhoria do bem-estar. O primeiro ponto que eu queria trazer é a questão da composição dos espaços. O que eu quero dizer com isso? A gente já fez uma outra live aqui falando sobre Google, por exemplo, tá? Hoje em dia, a gente percebe que o ser humano e também essa entrada da nova geração no mercado de trabalho se sente melhor e se sente mais confortável trabalhando em outros ambientes que não são só uma mesa e uma cadeira. Na feira da Alemanha do ano passado, na Orgatec, que é a maior feira do mundo de ambientes corporativos, eu digo para vocês, sei lá, eu acho que devia ter uns 40% só da feira era estandes de fornecedores de mesa e cadeira de trabalho. O resto, gente, eram fornecedores de mobiliários para áreas de descompressão, para áreas de relaxamento, para salas de fitness, é isso que a gente está vendo. A gente está vendo que os ambientes das empresas hoje não se resumem mais só a uma mesa e uma cadeira. As pessoas não conseguem mais ficar sentado às 8, às 9, às 10 horas numa mesa e cadeira. Elas precisam circular, elas precisam ter contato com outras pessoas em outros lugares. Então essa é uma tendência que a gente já está vendo, que sim, se iniciou aí com o Google, que tem um nome, tem um conceito que não se chama Google, tá? Que se chama Smart Working, que está se falando sobre isso no mundo inteiro, que é uma forma mais inteligente de se criar esses ambientes de trabalho. Que as pessoas não fiquem mesmo sentadas, porque isso não é saudável para elas, principalmente se elas estão sentadas numa posição, numa postura errada. Que elas possam circular por outros ambientes e que esses outros ambientes consigam estimular elas a ter outros comportamentos, outras emoções. Entendem? Então, por isso que a gente vê aí hoje muitas empresas adotando, por exemplo, salas de descompressão. O que é isso? É uma sala para a pessoa sair do seu local de trabalho em algum momento, ir até essa sala e conseguir relaxar, né? Conseguir ter um momento de bem-estar. Conseguir ter um momento de mais tranquilidade. Claro que, gente, como eu já falei na live passada que a gente falou sobre Google, não adianta também você ter essa salinha e a cultura da empresa não ser uma cultura coerente, onde ela não permita que a pessoa fique muito tempo dessa sala, porque daí a gente pode criar uma outra situação, um outro problema. Então, obviamente, na hora de se decidir criar um espaço corporativo que tenha múltiplas atividades, múltiplos ambientes, tem que ser e deve ser coerente com a cultura da empresa. Mas o que eu estou querendo trazer aqui para vocês? Que já está comprovado, isso é a neurociência, estou falando de neuroplasticidade, tá? Que é justamente essa habilidade que o cérebro tem, né, de estar em constante movimento. Quanto mais a gente conseguir colocar as pessoas dentro de ambientes diferentes, mais elas vão estimular o cérebro delas. E, gente, isso é saudável. As pessoas se sentem melhor assim. Neurociência, comprovado. As pessoas se tornam, inclusive, mais inovadoras, mais criativas. Então, gera uma sensação melhor de bem-estar. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês. Vamos rever esses ambientes de trabalho. É só mesa e cadeira que tem no seu ambiente. Você passa o dia inteiro sentado na frente do computador.
Para um pouquinho, olha isso. Será que isso é saudável para você? Experimenta daqui a pouco, se tem oportunidade, vai trabalhar num jardim, né? Eu fiz no meu escritório, gente, é um espaço bem pequenininho, é um terracinho que a gente fez ali, é uma área externa, ao menos é uma área para você sair, respirar um ar puro e talvez poder levar um note em algum momento trabalhar por ali, entende? Então são estratégias que a gente pode criar dentro da nossa realidade, tá? Não tô falando que tem que fazer o estilo Google, que tem que ser uma empresa gigante para fazer isso, não precisa. A gente pode criar dentro da nossa realidade outros ambientes que não seja só uma mesma cadeira, certo? Esse é o primeiro ponto. Gente, faz sentido o que eu tô falando para vocês. Agora que eu vi que tem muitas outras mensagens, deixa eu ver quem mais tá aí. Fernando, como diferenciar entre tristeza e depressão no trabalho, do seu ponto de vista? Que bom que você tá perguntando meu ponto de vista, Fernando, porque na verdade eu sou arquiteta, né? Eu vejo hoje a depressão como uma doença mesmo, certo? Já é considerada, né? Inclusive a própria Organização Mundial da Saúde, na hora dela medir, ela mede já uma doença clínica comprovada a depressão. Diferente de uma sensação de que a pessoa está triste por um momento, entende? Então é uma doença que de fato causa esses afastamentos, inclusive quando as pessoas se afastam do trabalho, né, que elas precisam discriminar o motivo, entra daí a questão da depressão e é aí que é contabilizado esse índice da Organização Mundial de Saúde, tá? Então realmente é uma coisa séria, depressão é uma doença, não é uma sensação em um momento, é de fato a pessoa tá doente, né, em funções de questões psicológicas. Inclusive, Fernando, eu dou aula, já é o segundo ano, tá? Que eu sou convidada para dar aula para um curso de gerenciamento de estresse. Então, neste curso, é um curso de 2 dias que acontece aqui em Porto Alegre, é organizado pela ISMA BR, que é hoje a instituição mais renomada aí de gerenciamento de estresse, né? E esse é um evento internacional que acontece uma vez por ano aqui. E o que eu vejo, né, das pessoas que fazem parte desse curso são profissionais, são médicos, são psiquiatras, são psicólogos, então muito preocupados no assunto da depressão como uma doença, tá? Então, para mim, no meu ponto de vista, seria essa questão. Se alguém aí que está online é da área da saúde e puder também trazer uma contribuição aqui para de fato conceituar a questão do estresse e da tristeza, né, que você tinha colocado, eu agradeço. Mas, gente, indo adiante para o ambiente. Então, primeira questão, rever esse espaço para ver se a gente não pode criar um espaço mais agradável, um espaço mais diferenciado, um espaço que estimule mais sensações de bem-estar, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, já que a gente vai estimular esses novos espaços, eu também já falei aqui para vocês sobre as cores, lembram? Hoje não existe uma norma que diga que cor que você tem que aplicar no escritório para que ele seja produtivo ou para que ele seja um ambiente assertivo, tá? Não existe norma para cor de parede. Então, o que eu estou propondo também para vocês? Observem a cor dos ambientes onde vocês frequentam. Por quê? Isso também já está comprovado biologicamente, a neurociência também comprova isso. Cada cor atinge uma região do nosso cérebro, essa região é ativada e isso nos gera emoções e, consequentemente, um comportamento. Se a gente sabe dessa informação, não seria interessante observar que cores que a gente está enxergando e que áreas do cérebro elas estão atingindo? Essa é a minha provocação. Tem uma cor que atinge uma região do cérebro que se chama amígdala cerebral. Não é a amígdala aqui da garganta, tá? Amígdala cerebral. Essa região do cérebro é a nossa região mais primitiva. A gente herda isso já nos nossos antepassados. E essa região, ela é responsável pelo nosso comportamento de ansiedade. É justamente aquela região que ela é ativa naquele momento em que acontece uma situação e você precisa tomar uma decisão de ou lutar ou fugir, sabe? Então, na hora, ela te ativa, a questão da ansiedade, você fica agitado. Então, gente, se a gente sabe que existe uma cor que atinge e ativa essa região do cérebro, vamos evitar essa cor, porque isso não é produtivo para nós, para o nosso ambiente de trabalho. E querem saber que cor é essa? Quem mais está aí? Fernando. Eu digo isso porque sofro com isso.
Puxa, Fernanda, com tristeza, com depressão. Então, eu espero poder contribuir contigo nessa live e te trazer essas ideias para que cada um possa colocar em prática, tá? Não precisa depender de uma organização. Eu tô aqui falando sobre cores, daqui a pouco você pode mudar o seu fundo de tela do computador. Não precisa necessariamente mexer em todo um ambiente físico, entendem? Então, a gente pode ir aplicando aos poucos isso e sentindo na gente como é que isso impacta. Voltando, querem saber que cor que ativa a nossa amígdala cerebral, que desperta a nossa ansiedade? É o vermelho. É o vermelho, gente. Então, que cor evitar num ambiente onde as pessoas precisam estar mais tranquilas, onde elas não podem estar agitadas, onde elas não podem estar ansiosas? O vermelho. Evitem muito. Claro, gente, daqui a pouco é um detalhe no ambiente que é vermelho. Isso não vai te impactar, ainda mais se tu não estiver enxergando, entendem? Então tem que ser em maiores proporções para de fato fazer efeito no nosso cérebro e consequentemente no nosso comportamento. Mas se existe a informação, se existem pesquisas que já comprovam isso, vamos usar esta informação, vamos colocar essa informação na prática. Certo? Então, falei de como é o ambiente, né? Os espaços que compõem o ambiente. Falei sobre cores, evitar a cor vermelha. Quero trazer uma terceira informação. Também já falei aqui. Organização. Gente, vamos todo mundo, parem e pensem vocês. E eu vivencio isso o dia todo, porque eu lido com muitos papéis, muitas plantas, muito material no escritório. Não adianta, se eu chego no escritório, enxergo a minha mesa cheia de coisa, me dá um bloqueio mental. Na hora, é imediato. Porque o nosso visual é um dos nossos sentidos que chega a informação mais rápida para o cérebro. Então, se você chegar e enxergar a mesa bagunçada, o escritório bagunçado, muito provavelmente já foi a informação para o teu cérebro. Teu cérebro já interpretou essa informação como um local desorganizado. Isso já te confunde mentalmente e já te deixa de ser produtivo. E isso pode também nos trazer sintomas de ansiedade e, consequentemente, em períodos prolongados de depressão e estresse. Então, gente, manter a ordem no local de trabalho, eu acho que eu vejo hoje como um benefício não só para nós individualmente, como para os nossos colegas, porque eles também estão no mesmo ambiente de trabalho. Entendem? Então, talvez, pode acontecer de a sua mesa ser super organizadinha, mas do seu colega do lado não é, mas o seu contato visual com essa bagunça do colega do lado pode te prejudicar também. Então, manter a ordem é um benefício, e eu digo ordem, eu digo organização mesmo. É um benefício que pode ser muito bom para todo mundo, tá? Vi que a Roberta colocou ali, deixa eu ver. Já existem estudos em empresas no Brasil que demonstram os ganhos financeiros de produtividade que os novos espaços podem causar. Digo isso porque estamos num momento de crise e instabilidade política com milhões de desempregados e empresas em retração e comprovação de que um investimento no espaço físico pode gerar benefícios financeiros. É um bom caminho. Tem sim, Roberta, tem sim, tá? Eu só vou concluir essa questão da organização, fica aí que eu vou falar sobre essa outra pesquisa. Então, gente, manter a organização no ambiente de trabalho é uma coisa que a gente precisa estimular em todo mundo, não só na gente. E para isso, a gente precisa ter áreas de armazenamento. A Roberta, que trabalha também com ambientes corporativos, sabe disso. Então, assim, por mais que você queira economizar num ambiente, colocar simplesmente só mesa e cadeira, vai ficar uma bagunça. A gente precisa ter áreas de armazenamento. Nem que seja para de manhã cedo você juntar tudo que está em cima da tua mesa e põe dentro de uma gaveta ou põe dentro do armário, fecha a porta e não enxerga a bagunça. É uma forma muito fácil de você literalmente esconder a bagunça, mas a tua informação visual daí não entra para o cérebro. Eu vou fazer só um gancho agora para responder a Roberta. Roberta, saiu no ano passado uma pesquisa sensacional que eu uso como argumento sobre a importância dos ambientes na produtividade, tá? E no bem-estar e na satisfação das pessoas. É uma pesquisa da Andy Red. Depois, quem quiser, eu posso mandar esse link da pesquisa, tá? Que eu também recebi uma newsletter por e-mail que dizia assim, ó. Veja o ranking dos países onde as pessoas melhor se sentem ao ir trabalhar. Aí eu vi que o Brasil estava em terceiro lugar, empatado com Estados Unidos e Chile. E me chamou a atenção porque justamente
Por isso que a Roberta colocou, a gente está vivendo um momento de instabilidade. Tem muita gente que perdeu seus empregos, tem muita gente que ainda está trabalhando, mas tem medo de perder seus empregos. Assim, né, me surgiu uma dúvida, um ponto de interrogação de como é que eles se chegaram nessa pesquisa, nesses resultados. E daí, quando eu baixei a pesquisa e eu fui ler como ela foi feita, eu vi que essa pesquisa estava dividida em 3 partes. 3 grupos de questionários que foram feitos com colaboradores de todos esses países, tá? É uma pesquisa global. O que dizia cada um desses quadros de perguntas? O primeiro quadro, ele falava das questões das emoções, do amor mesmo, quanto de fato a pessoa ela é apaixonada pelo que ela faz. Aí eu vi as notas do Brasil e davam notas super altas. Claro, a gente está falando aqui de emoções. A gente sabe que a gente é um país que culturalmente a gente tem essas emoções, né? A gente é feliz, a gente é espontâneo, a gente é essa coisa assim, de brasileiro mesmo. Então ali a gente tinha uma pontuação alta. Depois, inclusive, pensando nesse cenário, a gente também pode ver as pessoas que estão com seus empregos, talvez ela também esteja, né, feliz nesse momento por ter um emprego. Isso também pode ter levado a pontuação. Segundo quadro, falava sobre respeito, sobre relacionamento com os colegas. Ali também o Brasil tinha notas boas, notas altas, certo? E daí, depois, quando a gente observava o terceiro quadro, era justamente sobre o ambiente e os recursos que as pessoas tinham disponível, tecnologia, enfim, essas coisas. E, gente, ali a pontuação do Brasil é uma das piores do mundo. Só que o que eles fizeram? Eles fazem daí uma média desses 3 blocos de questionário, entendem? E daí, nisso, o Brasil subia no ranking. Mas se a gente fosse observar outros países, como por exemplo o Japão, que ficou em último lugar nessa pesquisa, o Japão tinha notas altíssimas em relação ao ambiente, altíssima em relação à tecnologia. Mas aí a gente via a questão dos relacionamentos e do respeito entre as pessoas, eram notas baixas, e a gente via a questão das emoções, eram notas baixas. O que eu quero dizer com isso? Gente, nós, culturalmente, os brasileiros já são por si só pessoas que fazem acontecer, que trabalham pra caramba, que se adaptam a qualquer situação. Puxa, olha a situação, né, que a gente vive hoje no país. O pessoal tá trabalhando, tá dando um jeito, a gente dá um jeito, entende? Então a gente, por natureza, a gente já é um povo que trabalha pra caramba, sabe? Que consegue fazer acontecer, que traz resultados. Só que o que tá prejudicando o brasileiro, gente, hoje são os ambientes onde eles estão inseridos. Roberta, olha que argumento e que informação que é essa pesquisa. Porque se a gente mostra isso para um empresário, a gente diz, olha só, você já tem colaboradores que amam o que fazem, você já tem colaboradores que se respeitam. O que falta é o ambiente. No momento que todo mundo se der conta de que investir no espaço físico vai melhorar o bem-estar ainda mais desses profissionais e, consequentemente, esses profissionais se sentindo melhor vão gerar mais produtividade, por que não se investir no ambiente? É número, sabe, é racional, é mexer no bolso das empresas, isso mesmo. Então, essa é uma informação que eu vejo que é super válida de ser passada adiante. Por isso que eu disse, quem quer ter acesso a essa pesquisa, me escreve que eu envio com o maior prazer. A gente tem que disseminar essas informações, tá? A gente tem uma cultura muito bacana na mão e a gente pode melhorar ela muito mais com os ambientes, certo? Fiz um big parênteses aí, mas acho que valeu a pena. Te agradeço a pergunta, Roberta. E entre outras pesquisas, tá? Eu também posso te passar depois outras pesquisas. Eu sou uma colecionadora de pesquisas, gente. Para falar com meio corporativo, tem que falar de número, tem que falar realmente de informações concretas. Bom, último ponto, já são quase 15 para 7. Último ponto que eu queria trazer para vocês, o nosso quarto item de hoje. É uma pesquisa também sobre a influência dos elementos naturais dentro dos ambientes de trabalho. Então, mais uma pesquisa aí, Roberta. Essa é uma pesquisa que foi publicada pela Human Space em parceria com a Interface, que é uma empresa de carpetes corporativos, tá? E o que demonstrou essa pesquisa? Eles também mediram, uma pesquisa mundial, mediram o impacto da vegetação ou de elementos naturais mesmo, tipo revestimentos de madeira, de pedra, ou simplesmente enxergar a rua, sabe? Iluminação natural. Mediram esse impacto na
criatividade das pessoas, na produtividade das pessoas e na sensação de bem-estar, que é o que a gente está falando hoje. E os números são aumento de 6% na produtividade e 15% na sensação de bem-estar e na criatividade. Simplesmente por a pessoa estar trabalhando na frente de um elemento natural. Estar enxergando um elemento natural. Gente, olhem que recurso econômico, fácil, prático de ser implantado em qualquer escritório. Em qualquer. Coloquem amanhã já uma plantinha na frente da estação de trabalho de vocês e percebam a influência que isso tem. É muito interessante a gente ver essas pesquisas, e essa mesma pesquisa da Human Space, ela fez também um ranking, tá, para mostrar os países que mais precisavam ter esse contato com elementos naturais, e adivinhem só, o Brasil ficou em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Por quê? Porque nós, brasileiros, tivemos um processo de urbanização muito acelerado, e a gente ainda, segundo essa pesquisa, a gente ainda herda essa necessidade deste contato com a natureza. Então a gente houve uma ruptura muito forte entre uma vida no meio natural para uma vida totalmente urbana, e a gente ainda precisa ter hoje esse contato com a natureza. E é por isso que a gente sente tão bem quando a gente está num ambiente onde tem uma plantinha, onde tem uma parede com revestimento de madeira, entendem? Por isso que a gente sente aquele aconchego, aquela sensação de bem-estar. E é isso que eu queria trazer para vocês, e queria fechar essa live de hoje com essa pesquisa, porque, gente, isso é um impacto, puxa, super simples, como eu falei. Quanto custa botar um vasinho na frente do seu local de trabalho? E eu já tive clientes que me disseram, Priscila, não adianta tu querer me botar vegetação porque eu não sei cuidar, as plantas vão morrer. Coloca um quadro, então, sabe, com uma imagem de uma paisagem, tem outras alternativas, mesmo que seja uma vegetação artificial. Se a gente sabe, tem pesquisa que comprova isso, que o efeito, o impacto que isso tem nas pessoas, vamos utilizar desse recurso, certo? Davi, tudo bem, Davi? Sou técnico em máquinas pesadas e já fui em 5 países. Na Alemanha, eles não... Ah, meu Deus, não tomam banho. Na França, vixe Maria, tem um monte de informação de outros países ali. Depois eu leio, tá bom, Davi? Gente, então concluindo, eu queria realmente contribuir com o Fernando, que disse que passa às vezes por essas situações, né, de ansiedade. Quem mais que estava aí? Denise, Roberta, Davi, o pessoal que entrou aí, Ricardo. Eu queria contribuir então, né, nessa noite para vocês, trazendo esses 4 pontos. Vou recapitular rapidinho. Primeiro deles, olhem para o ambiente de vocês de trabalho, não só mais para a mesa e para a cadeira de trabalho. Tenta criar algum outro espaço, algum outro, para que de vez em quando você possa trabalhar num outro lugar. Isso já muda o teu comportamento mental e pode trazer melhor sensação de bem-estar. Segundo ponto que eu falei, questão das cores. Evitem cor vermelha em excesso. Segundo a neurociência, a cor do vermelho, o vermelho em si, ativa uma região do nosso cérebro que nos estimula a ansiedade. É isso que a gente quer evitar. Terceiro ponto, organização no local de trabalho. Gente, isso não é frescura. Isso é fato, tá? Também tem impacto direto no nosso cérebro. Vamos manter os ambientes organizados. E quarto ponto que eu trouxe, a questão da vegetação e dos elementos naturais. Coloquem amanhã já um vasinho de flor ou uma vegetação na mesa de trabalho de vocês. Certo, gente? Foi muito bacana. Eu adorei. Esse assunto me motiva ainda mais, porque quando a gente fala de estresse, quando a gente fala de ansiedade, a gente está falando de saúde. E para mim... e digo também pela Roberta, que atuamos no meio corporativo, eu me sinto muito responsável e quando eu vejo esse tipo de pesquisa, eu vejo o quanto que eu posso impactar na qualidade de vida das pessoas. Então é por isso que a gente precisa buscar no ambiente todos os recursos, as estratégias que a gente consegue para melhorar a vida das pessoas, para melhorar a saúde das pessoas, para que elas se sintam melhor. A gente já vive num mundo com tanta pressão, um meio corporativo, com tanto, né, desgaste emocional. Vamos ao menos criar um ambiente melhorzinho para a gente trabalhar, porque isso com certeza vai ter um impacto positivo. Fernando, parabéns. Foi ótimo, muito esclarecedor para mim. Que bom, Fernando, de coração, vou estar torcendo para ti. Espero que tu consiga aplicar alguma dessas 4 questões que eu falei hoje. Roberta, muito bom, paisagismo é sempre deixado de lado corporativo, mas é de baixo custo. Fernando, já fiz uma clínica odontológica com vista linda para o jardim, lá não tem depressão. Gente, a Roberta botou um ponto muito legal também. Esses dias eu vi uma amiga minha, estava num escritório no Rio de Janeiro, que ela postou assim:
Olhem minha vista do trabalho. Ela postou a janela do escritório onde ela estava, que pegava bem o foco do Pão de Açúcar no Rio de Janeiro. Gente, vocês não têm noção a quantidade de curtidas que teve nessa postagem que ela fez. É isso que todo mundo quer, é isso que faz bem para as pessoas. Gente, isso é humanizar os espaços, entendem? São detalhes que, se a gente de fato olhar para o ser humano e entender o que para ele faz diferença e botar isso em prática, vem muito resultado bom por aí. Gente, uma ótima noite para vocês. Adorei estar aqui conversando. Terça que vem vou estar fazendo mais uma live esse mesmo horário aqui no canal M8 pra gente conversar sobre qualidade corporativa, sobre outros temas aí relacionados ao meio corporativo, direto lá de Belo Horizonte, tá bom? Um beijo grande para vocês.